É o último Antenados na Geral do ano. Nós já queremos começar o programa desejando a você um feliz ano novo, que Deus abençoe você em 2014, que bênçãos grandiosas aconteçam na sua vida e eu acredito que vai acontecer no Brasil e na sua família. Hoje é um programa especial, um programa diferente, se a gente puder mostrar todos os pastores, amigos que estão conosco hoje aqui no Antenados na Geral, no nosso estúdio. Tem como abrir a câmera um pouquinho aqui? Eu não vou pedir uma ola porque são pastores, nunca vão para estádio de futebol, não gostam disso. Tem alguns até que são flamenguistas, crente, para você imaginar aí na sua casa, para você ver a qualidade, mas eu quero agradecer. Nós hoje estamos fazendo um programa muito especial. Esse é praticamente o programa de número 1330 e alguma coisa do Antenados na Geral. Só nesse ano nós exibimos 260 programas de Antenados. É mais ou menos 11 dias diretos, ininterruptos de programação. 260 horas de Antenados. A gente debateu, discursou, falou sobre a Bíblia de capa a capa, de A a Z. Além de Bíblia, falamos de vida cristã, de futebol, de política, de economia, de tudo no Antenados, porque esse é um espaço um pouco assim. E esses pastores que estão aqui, se a gente pudesse mostrar, todas as arquibancadas são pastores que representam a Igreja Evangélica no Brasil, no Rio de Janeiro, que representa os pastores que já passaram por aqui pela Boas Novas nesses estúdios. Eu acredito que eles sejam os que mais participam ou que são mais representativos aqui e nós, todo fim de ano, gostamos de convidá-los novamente para, primeiro, agradecer e honrar cada um deles que vem de maneira voluntária, tá bom? A gente não cobra nada, nem eles cobram da gente nada. Só é comprar um suco de vez em quando aí que tá tudo certo, tá bom? Então, queridos, hoje é um programa especial e você já conhece, todo fim de ano nós fazemos uma coisa um pouco diferente. Aqui eu tenho uma roleta que não é para sortear uma Ferrari que está lá fora, não é para sortear uma Harley Davidson, da Harley Davidson do pastor Chedid, que ele chegou bonitona ali. Isso aqui é que nós fazemos algumas perguntas e tiramos uma foto do pastor que vai responder. E ele vai iniciar aí uma linha de debates. E aí vamos tentar manter 30 segundos para cada pastor. Parece debate presidencial isso aqui, né? Para réplica, para tréplica. E se outros pastores quiserem discursar, concordar, debater sobre esse tema, a gente vai embora. E hoje é um dia festivo, um dia alegre, um dia muito tranquilo. Deixa eu só também começar fazendo alguns, levantar, e eu não sei se os pastores têm alguma coisa para falar nesse início, antes da gente começar com as perguntas, de alguns causos do ano de 2013. Por exemplo, aqui eu tenho, acho que tem uns 20 pastores pelo menos. Quantos de vocês já tiveram o celular tocando durante o programa? Fala a verdade. 1, 2, 3... Nunca teve? A gente esse ano bateu o recorde de celulares tocando aqui no estúdio. Foram mais de 30. Esse ano já foi embora a luz, esse ano já ficou mosquito na frente da câmera daqui do pastor, e às vezes faziam isso. Esse ano a gente já teve de tudo, nós vamos durante aqui o programa, sempre no começo, tentar lembrar se o pastor tem algum caso, alguma coisa interessante que ele lembra do Antenados na Geral. Eu sei que há 2 anos atrás, mais ou menos, nesse programa especial, o debate foi panetone, para você ver o nível do negócio. Mas a gente vai começar hoje, eu já começo aqui, deixa eu ver, eu vou embolar aqui, vou pegar um pastor e vou fazer uma pergunta aqui que já está separada. Então eu não vou nem olhar aqui, mas vou pegar isso aqui primeiro e vou fechar para não cair esse negócio aqui. Primeiro pastor sorteado é o bispo, deixa eu mostrar aqui, ó, o bispo Ronald Ribeiro. A gente bota até foto aqui, tá bom? Para mostrar, isso aqui é uma foto de uns 2 anos atrás. Bispo Ronald, que está aqui à minha direita. Bispo Ronald, você começa 30 segundos, se outros pastores quiserem falar um pouco, a gente pode só pegar o microfone e começar a falar. A pergunta aqui é o seguinte: ter inimigos no ministério, pastores terem inimigos ministeriais, ou outros pastores que não gostem, que disputem alguma coisa com ele, é sinal que ele está fazendo alguma coisa de errado ou é sinal que Deus está com ele? Porque muitas pessoas acreditam que a oposição se levanta porque a gente está caminhando segundo o caminho de Deus e é o diabo se levantando. Mas quando você vê a oposição ministerial de um outro pastor ministério com o seu pastoral do ministério, como é que você lê esse tipo de situação? Ele pode estar fazendo alguma coisa errada ou ele pode não estar fazendo. Não é? Por quê? Porque se ele estiver fazendo alguma coisa errada, naturalmente outros pastores, mesmo de outras denominações, vão estar olhando para aquela situação à luz da Bíblia. A questão do estar fazendo errado à luz da Bíblia, né? Geralmente, quando nós, pastores, olhamos alguma coisa em relação a outro ministério, é em relação à luz da Bíblia, se está atingindo alguma coisa ou não. E há algumas outras situações que alguém faz oposição mesmo, porque, infelizmente, essa oposição é de alguém que tem inveja, que acha que não devia estar assim, ou ele queria estar naquela posição. Então, pode existir as duas coisas. Uma
uma oposição no sentido de que ele realmente vê que aquele pastor está cometendo erros, né? E aí, quando outros pastores se levantam em defesa da Bíblia, da palavra de Deus, e não porque está propriamente contra aquele pastor. Mas existe a outra situação também de pastores que, infelizmente, estão ali com inveja, alguma coisa assim. Então, as duas situações são verdadeiras. Alguém quer discursar? Concorda? Acho que... André, concordo com tudo que o bispo falou. Só queria acrescentar algo. Eu acredito que a oposição, em qualquer estrutura, ela é indevida mesmo que haja erro. Eu lá na igreja eu costumo dizer o seguinte: você não é obrigado a concordar com essa estrutura, mas uma vez que você se submeteu a ela, você está condicionado a concordar com ela. Porque nós temos a possibilidade de romper, né, amigavelmente uma determinada situação. Mas quando eu estou num organismo que eu começo a criar oposição, eu entrei num problema bíblico, que a Bíblia diz que um reino dividido entre si é um reino destruído. A única coisa que me conforta nessa situação toda é que Jesus, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, ele disse que nós somos bem-aventurados quando nos injuriarem, caluniarem. Ele disse: alegrai-vos, porque o vosso galardão no reino dos céus é grande. Então, a única coisa que eu me alegro com uma oposição é porque quando eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus, em nome de Jesus, mesmo caluniado, mesmo injuriado, eu tenho uma posição de galardão no reino dos céus e isso basta. Deixa para a próxima pergunta aqui, com o bispo Joel de França, também está aqui na minha mão. E eu vou continuar ainda um pouco nessa tônica que nós estamos falando, não de oposição, mas algumas semanas atrás, no próprio Antenados na Geral, a gente debateu sobre a influência dessas manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, acho que foram as mais fervorosas. E como isso tem afetado todos os segmentos sociais, empresas privadas, outras empresas públicas e, às vezes, até igrejas. Nós falamos de um caso que rolou muito na internet, de mulheres da igreja Mórmon protestando contra a doutrina da sua igreja por causa da questão da vestimenta, e elas fizeram um calendário desnudas, né, meio que uma maneira de protesto. E eu vi vários evangélicos debatendo sobre isso. Devia acontecer também no Brasil. A Assembleia de Deus, fala até minha denominação, sobre essa questão de usos e costumes, as pessoas têm que protestar. A minha pergunta, na verdade, são duas, e os outros pastores podem participar. Você acha que, de alguma maneira, isso afeta ou afetará a igreja, essa questão desse fervor de manifestações, de ir contra algo que eles acham que é errado? Ou você acha que isso não vai entrar em âmbito de liderança espiritual, eclesiástica? E a segunda pergunta, se puder ser rápida nisso, o que você acha de pastores convidarem ou incentivarem os seus membros a participarem desse tipo de manifestação nas ruas? Quanto à manifestação da rua, justamente o Brasil acho que tomou uma pequena posição de manifestação, que parecia até que seria o ideal, nossos jovens lutar por um Brasil melhor, pelo fim da corrupção, de tantas coisas. Infelizmente, foi uma tempestade de pouca água. Já cessou tudo isso e continua as mesmas coisas erradas acontecendo. Quanto ao movimento no tocante à área espiritual, eu sou literalmente contra. O espiritual é para orar e resolver seus problemas com oração. Manifestação contra a doutrina A, B ou C é coisa terrena e diabólica, e os líderes, com certeza, não devem participar desse tipo de manifestação. A partir do momento que a pessoa é livre, ela pode servir a Deus na igreja A, B, C ou D, doutrina A, B, C ou D. Ela é livre. Se ela não aceita aquela doutrina, ela se muda, ela pede para sair daquela igreja, vai para outra igreja. Agora, manifestação no reino espiritual é rebelião e nós não vamos aceitar e nem incentivar nenhum membro a esse tipo de comportamento. Algum outro pastor tem alguma coisa a dizer sobre esse tema de manifestações? Pastor Sidney. Eu acabo acreditando que, assim, a igreja ela não é esse tipo de espaço aberto para esse tipo de coisa, porque senão você fica partidário demais, você acaba tendo dentro do ambiente eclesiástico vários movimentos reacionários, ou seja, vai se levantar o pessoal que não concorda com aquele tipo de louvor, o pessoal que não concorda com aquele tipo de roupa, e assim vai. Quando você vê, você já não tem mais um corpo, você já não tem mais membros, você tem ali vários partidos,
facções dentro da mesma igreja. Então, eu acho que isso aí é totalmente nocivo à igreja. Nós temos isso acontecendo hoje. Eu tive na Marcha para Jesus esse ano, e quando eu passei com a minha igreja em um dos trios, eu vi um pessoal que levantou um cartaz para mim, dizendo assim, isso aconteceu comigo. O cartaz estava escrito, o show tem que parar. O show tem que parar. E depois eu fui saber que é um movimento reacionário, dentro de algo que eu considero até mesmo uma idiotice. Porque crente, para ir para a rua, para dizer que o show tem que parar, pelo menos que dissesse, Jesus está voltando, né? Jesus salva, cura, liberta. Então, assim, eu acho que esse tipo de partidarismo ele é nocivo dentro da igreja. Como o bispo falou, que seja resolvido dentro da igreja mesmo, mas não dessa forma. Alguns dos pastores incentivaram ou tiveram presente em uma dessas manifestações, ou seus membros? Só para ir depois. Na nossa igreja tivemos meus próprios filhos participaram de algum momento naquele início. E depois eu me preocupei um pouquinho, eles próprios conversaram comigo, porque foi uma manifestação boa, mas infelizmente no meio dele apareceram aqueles grupos mascarados que perderam todo, né, a coisa objetivo, e aí fica acontecendo, todo mundo recuou porque virou a bandalheira, virou bagunça e perdeu o sentido, né? Sobre aquela pergunta aí, André, eu só tenho uma preocupação também, porque eu acho que às vezes o próprio pastor está dando exemplo para as suas ovelhas a fazer aquilo. Porque esses dias mesmo, andando a gravação, meu filho, em retribuição a uma visita de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, visitou uma outra igreja muito grande, conhecida, dois ministérios muito fortes aqui na área de Barra, e queria aquela coisa todinha. E, por coincidência, ele visitou duas igrejas, retribuindo visita do grupo de jovens à nossa igreja. E, nos dois cultos, os principais líderes da igreja estavam pregando contra o outro líder da igreja lá. Ele falando, pregando algumas situações, e todo mundo estava lá dentro, estava percebendo que ele estava falando do outro pastor, que é um grande líder aqui na área de Barra da Tijuca, Recreio. Os dois fazendo isso. Aí a gente tem aquela preocupação, né? A gente não quer nossas ovelhas, mas nós próprios, às vezes, vamos para a internet e falamos mal da outra igreja e repudiamos. Aí a gente tem que saber até onde isso está errado, se é direito se posicionar ou não é direito se posicionar, né? Então tem que ter esse cuidado, porque a gente diz, a ovelha não pode. Ok, mas o pastor também às vezes se comporta fazendo críticas indiretas a outras igrejas em púlpito. Eu não estou falando de maneira isso Eu reuniões. vou citar um exemplo, dentro do que o pastor pastor falou, citar um exemplo que aconteceu, sem citar o nome da pessoa. Um líder evangélico nosso foi fazer um programa, um trabalho ar livre, ou grupo lá numa cidade, e ele convidou as pessoas de igreja para ir nesse evento. O evento, pelo que ele falou, o evento ficou vazio. Mas algumas pessoas foram, e ele então começou a criticar os pastores daquela cidade. Pastor que não se une, que não deixou as ovelhas vir, para ser pastor não é de Deus. Aí tinha aquelas ovelhinhas que foram. Aí eu falei, é bem feito para você, que o seu pastor falou para você não ir. Aí você foi ouvir o líder falar mal do seu pastor. Aí a ovelha não obedeceu o pastor, foi no evento e foi lá para ouvir o quê? O pastor criticar o seu próprio pastor. Vamos para o rápido intervalo, depois nós voltamos. Podemos continuar até ouvindo alguns pastores falando um pouco sobre isso, quanto essas manifestações azuis influenciaram o segmento da igreja, porque foram todos da sociedade. Eu falei que até jogador de futebol, começava o jogo, eles ficavam sentados. Isso eu acho que é um reflexo daquilo que aconteceu na rua deles. Vamos fazer alguma coisa. E aí, às vezes, acontece isso na internet, fora dela, e nós estamos debatendo sobre isso aqui nesse Antenado especial de fim de ano. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta, antenados na geral de fim de ano especial para você. Nós estamos aqui com um grupo de amigos pastores que participaram conosco durante, acho, todo esse ano do Antenados na geral, as pessoas talvez que mais participam. Acho. O pastor Alfredo estava falando aqui no início que ele contou o número de participações aqui no Antenados na geral, não foi? Foram quanto? Chutou, né? Tá, entendi. Ele achou 100 e pouco. Pastor, poxa, foi convidado 100 e pouco, né? Peguei aqui, tá vendo? Aqui ao vivo, para todo o Brasil. A gente fala daqui a pouco com ele, mas o pastor Chedilha, ele levantou, ele pegou o microfone no último bloco porque tu participou, tu foi para as ruas. Eu vi fotos também, botou nas redes sociais, participando. Eu participei desses movimentos, mas eu não chamei as ovelhas da minha igreja. Eu fui como cidadão. Isso? Não, apesar de eu não ver dessa forma. Eu acho que segmentar muito o ser humano e o nosso relacionamento com Deus é algo meio complexo. O que é espiritual, o que é humano, o que é um negócio meio difícil de se entender. Mas eu fui para as ruas em prol de uma causa,
em prol de algo que eu acredito que Cristo também foi contra. Jesus Cristo, o movimento que ele formou foi reacionário, contra as trevas, contra tudo aquilo ali que os seres humanos produziam naquela época, que levavam os outros seres humanos a cada vez mais ficarem mais aliançados e mais parecidos com o inferno do que o que é o reino de Deus. Então, hoje, a gente não tem aqui um processo, um apartheid, a gente não tem aqui esse tipo de movimento social, mas a gente tem uma corrupção que vai destruindo os seres humanos e vai separando cada vez mais o nosso senso de dignidade. E eu acho que, às vezes, a gente, nas nossas igrejas, a gente fica tão preso às nossas paredes e os nossos questionamentos e as nossas lutas internas, que a gente não reage ao que tem acontecido no Brasil, a gente não tem feito nada, e aí a gente tem que ver as pedras clamando, indo para as ruas, não sabendo direito como reclamar, como se manifestar, mas eles estão lá, jovens de 18, 19 anos, muito mais politizados que a igreja, muito mais politizados do que grandes pastores, sabem o nome do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, sabem a quem vão lutar, como vão lutar, e às vezes a gente fica preso nas nossas discussões que, na minha opinião, é abaixo da mediocridade, e nisso a gente vê não só uma juventude, mas uma população que vai literalmente indo para o inferno, porque não necessariamente vai para o inferno só espiritual, mas em cada hospital público, em cada escola, e às vezes a gente não tem essa resposta, sendo que a população gera essa demanda. E enquanto a gente não tem essa resposta, eles vão buscando em outros lugares, e as igrejas não sabem por que cada vez mais ficam sem essa contextualização. André, eu fui para as ruas e convidei a igreja para ir junto. Porque eu entendo que fome e sede de justiça não é só de uma justiça particular, mas uma justiça pública. Isso é espiritual, faz parte da igreja. Se você lê Isaías, por os 5 primeiros capítulos, ele está falando que o país está em pecado. E ele fala de pecados públicos e políticos, né? Portanto, ele convida o país ao arrependimento, né? Então, a gente precisa, hoje, como igreja, ter uma visão mais integral do que significa espiritualidade, fé, vivência cristã. Ou seja, nós precisamos ser cristãos para a cidade, né? Para o país, e não só para o ambiente de igreja. Então, eu acredito que ir para a rua lutar pelos nossos direitos é absolutamente espiritual. Até porque nós vivemos num país democrático de direito, onde a autoridade é do povo. Quando eu vou para a rua protestar contra as autoridades, eu estou exercendo o meu direito de autoridade, eu não estou me rebelando contra a autoridade. Porque num Estado democrático de direito, a autoridade absoluta é do povo, é nossa, né? Então, se nós não exercemos a nossa autoridade, nós estamos pecando contra Deus. Michel, deixa eu só corroborar contigo e te fazer uma outra pergunta rápida, outros pastores também podem até responder isso. E isso não fica meio como concordância ou discordância do movimento que é feito da Marcha para Jesus, eu acho que é muito bonito, tem que ser feito, mas só para pensarmos aqui, senso crítico, e às vezes melhorar. Você acha que, às vezes, esses movimentos organizados dos evangélicos em várias cidades do Brasil devem ser um pouco mais politizados, não no sentido político, mas no sentido de cobrar mais coisas, além de casamento homossexual? Não, vamos cobrar transparência na política, fazer, de fato, isso um ato mais politizado do que somente quero defender minha fé? Que bom que você perguntou isso, porque eu acho que é exatamente isso que falta. Propor alguma coisa para o país. Entendi. Uma proposta, né, que seja para o país, e não só a gente publicar a nossa fé, né? Porque a nossa fé, ela tem que ser prática, ela tem que mudar a cidade, ela tem que mudar o país. Então, a igreja precisa cobrar isso, né? Pode falar, pastor Pino, pode falar. Então, sobre... Quem senta embaixo tem prioridade para falar. Ah, é? Poxa. Legal, hein? Os últimos serão os primeiros, né? Quem se humilhar será exaltado. Embaixo, exatamente. Com certeza, altamente bíblico. Então, não é porque eu estou no meio de todo mundo, não, mas... Mas nesse assunto, acho que esse ano foi marcado por essas manifestações. E eu participei de vários debates, não só aqui, mas em outras rádios também. Eu sempre falei o seguinte, no ano retrasado, eu tive uma experiência na minha vida que durante algum tempo a gente sempre ignorou e eu até não entendia participar, que era participar mesmo diretamente de um pleito, não como candidato, mas ajudando alguém que eu entendia ser
alguém que pudesse contribuir. E durante muito tempo eu via numa ótica e eu coloquei para Deus e tal, eu me senti à vontade nisso e fui cooperar, literalmente. E eu aprendi uma coisa. Essa manifestação que nós fizemos, eu acredito que, e muitas igrejas participaram, os irmãos falaram aqui, mas a gente tem que cair a ficha e entender uma coisa. É uma coisa difícil a gente entender como igreja, mas muita gente é preciso entender. Nós não somos uma monarquia, nós somos uma democracia. E a gente só vai conseguir, só se muda alguma coisa politicamente com a mudança dos governadores, dos governantes. E isso só se muda com voto. A manifestação é uma etapa nessa fase. Então nós fizemos agora e foi muito legal. Se isso não reverberar para o dia 1º domingo de outubro do ano que vem, não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma coisa. Se quando chegar um mês antes ou 2 meses antes, esses mesmos irmãos que se manifestaram e legal, eu achei muito legal nisso, eu não fui, a minha esposa foi porque ela é professora pública, ela tinha um argumento maior para estar lá, mas achei muito legal. Mas isso tudo, se não tiver... Isso é a teoria. Nós fomos lá, protestamos e mantivemos nossa opinião. Isso é muito legal. Botamos a cara como igreja, mostramos que o nosso interesse não é só espiritualizar as coisas, mas é social, cidadão, todo crente é um ser humano. Isso é legal pra caramba. Só que agora, 2014, nós temos que ir para a prática. E a prática não adianta ter 1 milhão de amigos, não adianta ter mil pessoas orando. Só se entra com voto. Então, se tem alguém que eu sei que foi separado para aquilo e que pode contribuir melhor, mas não vai mudar. Mas se a gente for pensar assim, não tinha reforma. A gente não estaria aqui. Alguns homens mudaram o sistema do que chamamos hoje de protestantismo, porque alguns homens, isoladamente, levantados por Deus, e Deus fez o que fez. Então, se alguém que eu acredito, alguém que eu possa, eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa muito sensível, mas aí, como igreja, a gente tem que pensar nisso. Porque não vai adiantar a gente chegar lá e a gente ficar só na teoria. André, eu quero corroborar aí com o que o mais baixo falou. Baixo e clero aqui, né? Dizer o seguinte, a igreja precisa realmente despertar para o que ela representa hoje. Antigamente, uma geração que era discriminada, rejeitada, hoje nós estamos uma parte bem expressiva na sociedade, ao ponto de você ouvir um líder dizer que um líder de uma determinada emissora ficou 1h30 com ele para poder aprender a lidar conosco, como fazer para nos alcançar. Então, a igreja ela precisa despertar que nós estamos incomodando uma sociedade muito interessante e que dominou durante muitos anos a nossa nação e se tornou o que é hoje. Então, a igreja, ela não, como eu achei interessante o que ele colocou, a questão do voto. Hoje nós temos uma problemática muito grande, porque nós precisamos de líderes que tenham vontade de ir lá e fazer a diferença. Temos alguns hoje que estão lá, estão dando a cara a tapa, estão fazendo essa diferença. A nossa igreja ela se une para orar por esses líderes, mas nós precisamos hoje de governantes que nós possamos acreditar neles. E para acreditar nesses governantes, a igreja evangélica, eu vou citar uma coisa aqui muito séria, precisa se unir. As lideranças precisam se unir. Se unir no propósito de fazermos um país democrático de direito importante, mas sempre lembrando que nós temos uma marca, a marca de Cristo. E a marca de Cristo ela não favorece ao corrupto, ela não favorece aos que se vendem, isso dentro de todo o contexto evangélico. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas que, em função desse sucesso que a mídia está oferecendo, eles estão se vendendo para poder se envolver com determinadas líderes que não seriam benefícios para o reino, seriam muito malefícios. Para isso, nós vemos aí a juventude se quebrou, não quebrou, se manifestou, nós concordamos, discordamos. Isso aí é um país democrático de direito, isso é ótimo. Só que aquilo que ele estava colocando. Nós temos um voto agora, dia 1º de outubro. Vamos votar? Vamos em quem? Aonde fica a nossa responsabilidade? Temos muito que nos unir em oração? Temos. A nação brasileira, eles têm a mania de usar a mídia e dizer que nós somos 30 milhões. 30 milhões de evangélicos. E nós estamos chegando a 45 milhões. Estamos alcançando números expressivos com relação ao reino de Deus. Isso sem contar pessoas que provavelmente... Eu nunca fui, por exemplo, passei por Ibope, mas eu conheço muitas pessoas que são evangélicas hoje. Então, o que acontece? Temos uma representatividade. Temos que unir essa força em prol do reino de Deus, sim, mas também em prol de uma sociedade melhor, que é o que nós separamos, igreja e sociedade. Mas vivemos dentro de um mesmo André, âmbito.
Só nessa parte que você falou, quando pastores ou movimentos se reúnem e saem até para levantar bandeiras espirituais, e você diz não poderia levantar Agregar também bandeiras sociais, poderá sim, desde que esses movimentos não fiquem presos a sistemas, Entendi. inclusive Sistemas por questão financeira, Entendi. que ficam presos, e depois como é que eu vou falar contra se eles estão presos? Entendi. Alguém mais vai Essa falar sobre... questão que foi colocada é muito séria, porque uma das questões mais sérias que a igreja tem perdido diante da sociedade é a autoridade profética, por se corromper. A igreja se corrompe quando se vende, quando faz barganha, quando planeja fazer coisas já orquestrado, quando coloca a mão na cabeça de alguém já planejado, já articulado, fazendo um mise-en-scène, um jogo de cena público, mas na verdade as coisas estão corrompidas, as relações estão corrompidas, nós perdemos a autoridade profética. E aí a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas não nas ruas simplesmente fazendo marcha para Jesus, mas sendo de fato discípulos de Jesus, parecidos com Jesus, gente que ama a justiça, que quer justiça, mas não a justiça para mim, mas a justiça para o meu povo, a justiça de ter o direito de ter um hospital público de excelência, uma escola de excelência, uma segurança de excelência, um transporte de excelência, uma educação de excelência. E a gente muitas vezes fica restrito, como você disse, a questões meramente sexuais, questões meramente morais, e a gente fica lá tão pudico, como se nós não soubéssemos o que está acontecendo, e nós vamos nos vendendo para ter espaço. Então, só colocando aqui, quando a pessoa da grande rede pergunta e quer saber como é que lida com a gente, eles não estão interessados na nossa pureza e na nossa profetismo. Eles estão interessados em nós como mercado. E a gente tem que se posicionar em relação a isso. Nós não somos um simples mercado. Nós precisamos ser uma igreja que transforma, uma igreja que faça diferença nessa sociedade. André, Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Posso ouvir o pastor Jeremias, depois eu ouço também o pastor Silas, para a gente falar um pouco sobre isso. Vem para cá. E a gente tem várias outras perguntas, mas isso é muito interessante mesmo, para você ver como as manifestações criou aquela coisa de fervor nas pessoas e como isso tem que acontecer, principalmente no segmento evangélico. A gente tem que ir para a rua fazer o quê? E muitos dos evangélicos vão para a rua fazer congresso, fazer marcha para Jesus. O que nós devemos pedir e nos manifestar a favor e contra? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, voltamos já já. Eita, estamos de volta no programa especial do Antenados na Geral do fim de ano. Tem os pastores amigos representando os pastores da Igreja Evangélica de todo o Brasil. A gente está falando sobre como as manifestações que aconteceram no Brasil afetaram todos os segmentos. A gente falou até no esporte, futebol, jogadores sentados no campo antes de começar. Falamos de algumas manifestações, sim, Marcha para Jesus é uma manifestação dos evangélicos no Brasil. E queremos aqui polir e melhorar. Será que podemos agregar a tudo que é falado ali alguns lemas e pedidos sociais mesmo, de transparência, contra a corrupção, na Marcha para Jesus? Será que podemos fazer isso em nome de Jesus? Pastor Jeremias do Couto. Muito obrigado, André. Cumprimentar os companheiros aqui deste último programa do ano. Eu parto do seguinte princípio, de que a vida cristã não é dicotômica. Não existe uma vida para se viver dentro da igreja e outra vida para se viver fora da igreja. A vida cristã é uma só. Existem duas metáforas bíblicas que são extremamente interessantes quando se fala de sal e quando se fala de luz. O sal penetra em todos os grãos dentro de uma panela. Não fica um grão sem a presença dos elementos do sal. A luz, aonde chega, ela afugenta as trevas. Então, uma das coisas que contribuiu muito para essa alienação da igreja ao longo do tempo foi essa visão espiritualizada da fé, em que as questões, digamos, seculares, entre aspas, elas não nos interessam, nós não nos importamos com elas e elas não nos afetam. E é uma visão errada, porque tanto essas questões nos afetam, como também nós afetamos com as nossas atitudes, sejam elas por omissão, sejam elas por ação. Então, a minha visão, acredito seja a visão bíblica, é que nós temos de levar a igreja a esse amadurecimento. As manifestações, quando elas não são, digamos,
agressivas, quando elas são legítimas, pacíficas, feitas de maneira ordeira, são um meio de você, de fato, mostrar o descontentamento, mostrar a insatisfação, e, queiramos ou não, essas manifestações mudaram alguma coisa. Você tem aí resultados práticos Nem que seja a das consciência das manifestações. pessoas. Embora a prática Mas, da consciência além da mudou. consciência, houve mudanças práticas. Então, é um processo que está avançando, nós temos que aprimorar. Eu concordo com a premissa que o colega estabeleceu em relação às urnas, às eleições, e também às eleições. À medida em que elas vão se repetindo, a nossa democracia brasileira é uma democracia recente, em termos históricos, não é? Tivemos aí um período do regime militar muito longo, então nós não estamos acostumados ainda à democracia. E é com a democracia que a gente aprimora o processo. É com a democracia que a gente melhora a qualidade do político, a qualidade do voto e a qualidade também do eleitor, que vota na medida em que ele participa. Então, eu entendo que esse papel da igreja, inclusive, eu defendo veementemente que os pastores precisam conscientizar a igreja ao seu papel de cidadania, cidadania plena. Não é só pregar salvação, embora seja a locomotiva da igreja, mas existem outras tarefas, entre elas, como o crente pode exercer o seu papel de cidadão no mundo. E voltando àquela questão anterior sobre as questões internas da igreja, eu entendo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu sei que o pastor é o líder, e também não estou aqui de maneira nenhuma a fomentar oposição ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o diálogo, a conversa, o ouvir o outro, o que o outro pensa, se o pensamento dele é legítimo, é válido, porque às vezes alguns de nós pastores, e eu falo, na condição de pastor, nós agimos de forma muito totalitária. Nós queremos impor as coisas goela abaixo e não queremos ouvir o outro. O membro que é membro da igreja tem direitos, não é? Ele pode votar, dependendo da estrutura da igreja, do sistema eclesiástico, mas ouvir o membro da igreja. Porque, às vezes, tem boas ideias, excelentes ideias, e você não aceita, você se fecha em copas, não concorda, e etc. Então, esse diálogo é importante entre líder e liderados. Deixa eu pular para uma próxima pergunta, porque quer falar, porque senão, que o próximo sorteado era o senhor, mas era uma outra pergunta, mas tudo bem, eu pulo então. Peraí, mas eu quero, porque é importante. Vai rapidinho, então. Como será o último programa, eu sempre gosto de levar para dentro da Bíblia. Se nós, uma vez eu fiquei incomodado... Não, mas todo mundo está levando para dentro da Bíblia aqui, ninguém está fora não. Não para fora não, estou entendendo. Não, presta atenção. Todos nós temos as nossas... Deixa eu trazer esse debate para a Bíblia agora. Todos nós... Não. Vamos manifestar aqui. É importante. O que eu vou falar é importante, por quê? Uma vez eu me incomodei, porque desde o início da minha parte, no caso de literatura bíblica, eu sempre via um sacerdote ou um sumo sacerdote. E uma vez, olhando no Novo Testamento, eu tinha 5 anos de convertido. Eu fiquei assustado que eu vi a presença de 2 sacerdotes, ou melhor, 2 sumos sacerdotes. E eu fiquei, Senhor, por quê? Se sempre na história foi... Eu resolvi, então, pesquisar sobre a história de Caifás. Aí eu descobri, lendo, pesquisando, que agora nós temos internet, maravilha, né? Poxa, mas se eu estivesse em Israel, poxa, mas pela internet você vai a Israel. E eu vi que aquele cara foi indicado pelo imperador, porque ele era um tremendo latifundiário, ele era o comerciante local, ele era o cara mais rico naquela época daquelas províncias ali, ele dominava várias economias e, obviamente, politicamente falando, ele foi indicado pelo imperador com intenções políticas e financeiras. Aí eu passei a entender por que Jesus entrou no templo e fez aquilo. Porque aqueles mercadores do templo, dentro do templo, eram os vendedores de Caifás. Então Jesus se manifestou. Exatamente. Como Black Bloc ali, né? Peraí. Meu Deus. Eu não tô Me corrija se eu estiver errado. Eu não tô Me corrija se eu estiver errado. Peraí, eu não tô querendo Jesus dizer... Block. Eu sempre arrumo problema. Eu sempre arrumo problema não. aqui. É isso aí. Eu não estou querendo dizer que nós, pastores, vamos colocar os nossos membros e nossas ovelhas para lutarem contra ideais religiosos e espirituais. Não é isso. Presta atenção. Só que, dentro de uma visão política, gostei muito quando o meu amado falou, nós, independente de sermos evangélicos, somos cidadãos como outros que estão no meio do povo. Qualquer. Nós temos nossos direitos. Como foi falado muito bem, você vai a um hospital, não tem vaga. E não é porque você serve a Deus, você vai ter prioridade, não existe isso. Nem no hospital evangélico. Então, queridos, Jesus veio combater o social, o político, o econômico e o espiritual também. Eu acho que nós tínhamos realmente, como foi falado aqui, como igreja, entrarmos em outras áreas
não deixando de lado a espiritualidade, mas se unindo o povo e chamando o povo para ver que nós temos um coração igual deles, só que o nosso, Deus habita. E nós queremos o melhor e a verdade para cada um. André, até porque, André, quando se fala ali sobre essas metáforas de sal e luz, Jesus diz que isso é para que as vossas obras se manifestem. Exatamente. Então esse é o grande segredo. Às vezes se pensa em obras ali como se fossem essas questões dos usos e costumes. Mas obras ali não tem nada a ver com usos e costumes. É vida prática, Perfeito. é relevância, André, é presença, é participação. Eu vou na contramão de todo mundo. Eu acho que a igreja ela é um organismo espiritual, é um organismo que está inserido no mundo secular também, Perfeito. claro, é uma instituição. Eu não incentivei a minha membresia, nós somos formadores de opinião, nós temos que ter muito cuidado quando nós usamos o nosso púlpito para falar de política. A igreja, quando Pedro ficou preso, e ficou preso por uma opressão, por um governo opressor, por causa de Herodes, por causa da religiosidade, mas também por uma questão política, porque os cristãos eram tidos como um grupo político, porque lutava contra... Até usaram Roma para dizer que Jesus estava contra Roma. Ele era um subversivo, foi colocado no governo de Roma como subversivo. Então, eu entendo que a igreja, quando Pedro ficou preso, a igreja orou. Eu entendo que as armas da igreja, ela é muito mais espiritual do que material. O apóstolo Paulo diz assim, a arma das nossas milícias, olha aí, milícias, não são carnais, são espirituais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Esses movimentos, eles são movimentos cheios de contaminações de ecumenismo político e religioso. Eu vi dentro desses movimentos alguns manifestantes pró-casamento gay, condenando a igreja, criticando pastores, se envolveram com esse movimento. Eu entendo assim, a ovelha é de Cristo. Nós somos seres pensantes, Jesus veio para nos libertar. Nós temos que a igreja veio para mudar o indivíduo. Jesus ele trabalha o indivíduo. Quando nós mudamos o indivíduo, nós mudamos a sociedade. Jesus ele veio para libertar. João 8,30, conhecereis a verdade vos libertará. Esse mesmo povo que reclama é o mesmo povo que segunda-feira ou terça-feira bota o som dele alto até 3, 4 horas da manhã e não respeita o seu vizinho. E esse mesmo povo é o povo que vai lá e quebra um bem público. Eu entendo que o povo também tem que mudar a sua consciência. O cara ele vai se manifestar no centro da cidade, mas ele não respeita você, ele não respeita a sua vaga de garagem, ele não respeita a sua família, ele não respeita a escola. E às vezes o governo estabelece, eu não sou, como eu falei, não sou de partido nenhum, mas às vezes o governo até dá ao povo oportunidade, faz uma praça pública e o primeiro a quebrar é o próprio povo. Então eu acho muito melhor mudar a consciência, mudar a mente, a questão de metanoia do ser humano, do que tentar mudar sistema de governo democrático, político ou religioso. Perfeito. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Eu acho que está interessante porque parece de fato a gente está olhando o ano inteiro e uma das coisas mais faladas nesse ano foram as manifestações. Né? Às vezes a gente está preso nesse assunto porque, de fato, eu acho que em qualquer programa de fim de ano que vão ver o que aconteceu durante o ano, vão ficar 3, 4 blocos só falando disso, porque isso foi uma grande mudança em qualquer segmento, principalmente, eu acho, num segmento cristão nosso, como nós pensamos, nossa mentalidade, quanto a essa questão das manifestações. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Eu quero fazer uma nova pergunta que também é interessante sobre a questão de direitos tributários, da exercício pastoral, de ter questão de carteira assinada, que é uma coisa que está acontecendo muito, e uma pergunta e muitas pessoas querendo saber um pouco disso e a opinião dos pastores. A gente volta já, não sai daí. Se você nunca se importou. Já é o último bloco do programa especial de fim de ano do Antenados na Geral. A gente tinha que filmar aqui os intervalos, porque, meu irmão, quando dá um intervalo é que o debate começa de fato. Mas a gente tem pouco tempo, está corrido, eu quero ouvir os pastores que ainda não falaram, não se manifestaram aqui no programa. Pastor Carlos, estamos falando sobre manifestações. Amém. E vamos dar seguimento aí. Tivemos aqui opiniões diversas, de fato, né? Certo, vamos dar seguimento. Eu ouvi o pastor Silas falar sobre o apóstolo Paulo, e ele fala sobre o assunto espiritual, ele leva para o campo espiritual. Porém, o mesmo Paulo, enquanto prisioneiro, ele vai reivindicar o seu direito de cidadão romano que quer ser julgado por Roma. Então, você vê que aí já é uma questão que complica um pouco espiritualizar só. Você vê que é uma coisa que tem que se espiritualizar, porém, quando eu preciso usar o meu direito, eu vou usá-lo. E pastor, só um parênteses, me permite. A vida toda é espiritual. Tudo. Nós somos indivíduos, indivisíveis. Aí vai para o jogo do Flamengo e fala que é espiritual. Calma aí, vamos misturar. Deixa eu tentar concluir. Então, quando nós... minha preocupação em relação ao movimento, para ficar focado aqui,
é que não há ninguém que se apresente como líder. Está fadado ao fracasso qualquer movimento que não tem liderança. Se a sua empresa não tem presidente, ela fale. Se a minha igreja não tem presidente, ela vai falir. Entende? Se a minha empresa não tem presidente, ela também vai falir. Qualquer não tem identidade, às vezes. Qualquer movimento tem que ter alguém que lidere. E quem se apresentou como líder desse movimento? Ninguém. Então, me perdoe, eu não posso acreditar num movimento que não tem liderança. Isso é antibíblico. Acreditar num movimento que não tem liderança. Não existe na história da humanidade. Nós perdemos agora este ano Mandela, que revolucionou a sua região. Por quê? Porque se posicionou como líder. Então, a história é essa. Sem liderança não vai para frente. André, eu quero que alguém se apresente como líder, que aí eu vou acreditar no movimento. Perfeito. Nós temos histórias, né, conhecidas como Martin Luther King, né, um pastor, né, que marcou, né, os Estados Unidos é marcado social. Pela sua questão social. Segregação racial, segregação racial. Então, assim, marcou. É bom ter representantes, né, evangélicos, né, que se posicionam. Nós sabemos até que há um preço a pagar. Ele acaba, posteriormente, até morrendo. Isso. Né? Então, de repente, pode ter sido uma retaliação a essa postura. Né? Mas tem muita gente que vai, mesmo sendo evangélico, para um oba-oba. Tá? E eu encerro até essa participação dizendo também o seguinte. Jesus, ele realmente deu ali aquele... tomou aquela ação de protesto ao que estava acontecendo no templo. Tá? Ele tomou aquele posicionamento dentro vamos dizer, da sua instituição. E será que a gente, agora pergunta para nós pastores, né? O percentual de sexo fora do casamento dentro das igrejas é quase que o mesmo que acontece lá fora. E aí, será que cabe tanto à igreja? Entenda bem, eu concordo, mas eu acho que também a gente tem que fazer uma reforma dentro. Porque, de repente, está acontecendo tanta coisa a nível de falta de santidade, e a gente está saindo lá fora e não está fazendo o nosso papel como pastor, que a Bíblia está saindo diz, como sal, está sendo exatamente, açúcar. a Bíblia diz o seguinte: sem santificação, ninguém verá a Deus. Só um parênteses. Eu, como professor também de filosofia, numa sala de aula, o aluno falou: professor, mas o negócio é o seguinte, não tem candidato. Olha só que e o celular tocando, eu falei, tu não levantou a mão, tá vendo? Tu não levantou a mão e tocou. Eu falei isso, entendi. O professor... Pra você ver como acontece. Acho que foi proposital. Eu que liguei aqui, ó. Professor, o senhor está falando de mudança, de reestruturação governamental e social, mas eu não tenho um candidato. Eu não tenho candidato e a gente não tem candidato, a gente não tem liderança, a gente não tem referência. Que seja um líder. E eu falei, é verdade, meu querido. Sabe o que acontece nessa hora? Você se faz um candidato. Eu acho que todo esse movimento, se gerou uma conscientização, já basta. Perfeito. Essas manifestações, elas foram uma tendência internacional e elas começaram, parece até uma coisa esquisita, né? Uma coisa inimaginável, em países oprimidos, onde havia lá o pessoal do Islã, pessoal do Oriente Médio. E essas manifestações, do jeito que foram, dos moldes que foram, sem liderança, derrubaram governos, impuseram novas situações, depois de colocarem novos governos, desestabilizaram os novos governos e depois veio para o Brasil. A realidade é que a sociedade tem muitas insatisfações. E essas insatisfações, houve núcleos de liderança e foram para as ruas um grupo enorme de pessoas para buscar soluções de problemas diversos. Então não havia um líder único, havia uma série de líderes menores. E houve sim uma evolução social, houve sim uma conscientização, houve sim um questionamento. Agora as pessoas dizem que não há políticos bons. Aí se você perguntar para elas, então diga por que os que existem aí não são bons. Descreva as características deles, o que eles apresentam, o que eles defendem no Congresso, nos seus governos. Se elas não souberem falar isso é uma evasiva para tentar dizer que o mundo está mal, que nada tem jeito, mas o Mahatma Gandhi deixou uma frase que às vezes as pessoas elas não refletem sobre ela. Seja você a diferença que você quer ver no mundo. O Rudolf von Ehring, que foi um camarada que escreveu um livro chamado A Luta pelo Direito, que influencia muito o direito até hoje, ele falou o seguinte: para você conseguir um direito, é como você arrancar um pólipo, que é um pequeno tumor, com vários braços. Ninguém consegue um direito facilmente. Se a sociedade quiser pleitear numa democracia, tem que se esforçar. Veja o esforço que estão fazendo para modificar os princípios cristãos e veja o esforço que nós estamos fazendo para manter a nossa liberdade de pensar, de doutrinar e por aí vai. Então, essa luta dialética, ela é normal. Se nós cristãos quisermos atuar de forma democrática,
ao invés de queremos confrontar com violência, ao invés de queremos acusar os outros, vamos aprender a argumentar, estudar o tema do qual estamos falando, para que não falemos bobagens a ponto de... Apoiado. Porque uma bobagem dita por um cristão importante influencia a imagem de todos os cristãos. E nós temos visto aí muita gente importante falando bobagem, não sabe argumentar, não sabe por que defende e fica colocando a culpa no outro lá que está defendendo a ideia oposta a dele. Vamos defender nossas ideias com argumentos. Vou passar o envelope agora e pedir o dízimo que o povo está pronto. Eu vou fazer o seguinte, então. O pastor Del, que eu acho... Não, eu achei interessante, mas uma coisa falada aqui, vamos terminar. Já falta o quê? 2 minutos pra gente terminar. Eu vou pedir pro pastor Del, acho que na última também ele fez isso, para ele fazer a oração final aqui. Talvez o pastor Major para ele fazer uma oração e fechar tudo isso, mas antes, já que eu posso ter essa liberdade, né, que nós estamos aqui num país democrático, eu quero pedir que a minha esposa entre aqui com a minha herdeira. E eu quero apresentar pro Brasil e pedir a oração de todos vocês. Ela está com 20 dias, né, meu? 21 dias de existência aqui. Essa é a Bela Lia. Senta aqui, meu amor, não vou deixar você em pé. Essa é a Bela Lia, ela tem 21 dias de existência. Dá um zoom aqui no rostinho dela, gente, pelo amor de Deus. E eu vou pedir que vocês orem também pela nossa família, pela Rede Boas Novas, por tudo que já foi feito esse ano no Antenados. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel e ano que vem tem muita coisa. Deixa só uma palavra antes de terminar. Uma coisa muito bonita que a gente pode tomar para o próximo ano é uma história rápida de Noé. Noé, quando ele saiu do dilúvio que secou tudo, e aí isso é tido como um recomeço, e todas as pessoas quando viram um ano, acreditam que é um recomeço, elas fazem votos e entendem isso como um recomeço da sua vida, de planejar. A primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca foi fazer um altar. Foi a primeira coisa que ele fez. Pode pegar a Bíblia. E depois que ele foi fazer um altar, ele plantou uma vinha, ele trabalhou. E essa palavra que eu quero deixar para você que está planejando algo novo, um recomeço para 2014. Plante um altar para o Senhor, seja um altar para o Senhor, construa um altar para o Deus vivo e trabalhe. Deus e trabalho para o ano 2014 é que eu desejo para você e é um desejo de toda a Rede Boas Novas. Pastor Del, ore para a gente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião. Obrigado, Jesus, pelos teus líderes que estão reunidos aqui. Obrigado por esse ano extraordinário. Obrigado por essa TV e por todo o trabalho, Senhor amado, que tu, através do teu Espírito, vem fazendo por meio dessa TV, por meio desse trabalho que vem sendo feito. Obrigado pela vida do André, sua esposa, Deus amado, sua filha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor constitui essa família, que o Senhor abençoe os teus filhos e que sobre eles repouse a tua boa mão. Senhor amado, que nesse ano de 2014, como teu filho bem disse, Senhor, nossa vida seja uma expressão de adoração ao Deus vivo, seja uma expressão, Senhor amado, de louvor ao teu nome, que é santo. E que, em nome de Jesus, a tua graça se manifeste através da tua igreja. Que a tua igreja seja engajada, sim, Senhor amado, nas causas políticas, sociais, de justiça, Senhor amado, do nosso país. E que, em nome de Jesus, a tua presença, Senhor amado, seja a marca, Senhor amado, que vai conosco, aonde a gente coloca a planta dos nossos pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz 2014, que Deus te abençoe e até o próximo Antenados na geral, no ano que vem. Tchau, tchau.